Olá, graças e paz, eu sou o pastor Delton Cruz. Eu gostaria de compartilhar uma palavra para edificar a sua fé. É aqui no livro de Daniel, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 30. O versículo 15 vai dizer que Nabucodonosor vai fazer um desafio ali aos jovens. Ele fala: olha, agora pois, se vocês estão prontos, quando vocês ouvirem o som da buzina, o som da música, se dobrem o seu joelho e adorem a minha imagem. Senão vocês vão ser lançados na fornalha. E ele fala no finalzinho assim: e quem é o Deus que pode livrar vocês da minha mão? Fiz um desafio ali a 3 jovens. 3 jovens que foram corajosos ali. Aqui no versículo 1 vai dizer que o rei Nabucodonosor havia mandado fazer uma imagem cerca de 27 metros de altura, toda de ouro. E ele manda tocar os instrumentos ali, fala: quando tocar os instrumentos de música, manda chamar as autoridades do seu reino e fala: eu quero que todo o povo dobre o joelho quando ouvir a música. Era para dobrar e adorar aquela imagem. Talvez para os povos ali que morassem ali não faria diferença, porque Babilônia era politeísta, havia muitos deuses. Mas para esses jovens não, eram judeus, conheciam a palavra de Deus e eles não queriam se contaminar. Eles sempre viveram uma vida santa. Homens íntegros, jovens íntegros, que queriam agradar ao Senhor e não queriam se contaminar e nem desobedecer a palavra de Deus. E quando eles foram desafiados, eles ficaram firmes. Então o rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, manda amarrar aqueles jovens, e os homens que estavam carregando os jovens para lançar dentro da fornalha, quando abriu a fornalha, saiu uma chama ali, queimou, matou aqueles homens caem dentro da fornalha, caem amarrados. E quando o rei olha para o espanto deles, os jovens estavam soltos, andando no meio daquele fogo dentro da fornalha, e havia um 4º homem ali. E o rei olha e fala que aquele 4º homem era semelhante ao filho dos deuses. Ele fala: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, pode sair daí, que agora eu sei, vocês servem um Deus vivo. E o rei muda agora o edito, fala: olha, quem falar mal do Deus desse jovem, que seja despedaçado. E ele manda recompensar aquele jovem recebe bênçãos ali. Vale a pena servir a Deus, vale a pena ser íntegro, vale a pena conhecer a palavra e viver a palavra, não se dobrar diante do mundo. Hoje é a nossa época, é o nosso tempo, nós não podemos nos dobrar diante desse mundo, nós somos chamados para ser luz, para ser sal. E eu vejo 7 lições aqui, que eu aprendo aqui nessa passagem. Nós temos que aplicar essas lições na nossa vida. A primeira que eu vejo aqui no capítulo 3, no versículo 1, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. E ele manda o povo ali adorar aquela estátua. Mas se nós voltarmos no capítulo 2, nós vemos que o rei havia tido um sonho. Esse sonho era sobre uma estátua que ele viu. E a cabeça dessa estátua era de ouro, representava o rei Nabucodonosor. Daniel havia dado a interpretação do sonho para ele. Quem sabe ele fez da revelação desse sonho, que foi uma bênção a qual Deus deu para ele, uma visão do que iria acontecer ainda. E ele fez de uma bênção, uma visão, uma revelação do Senhor, uma maldição, uma pedra de tropeço, não só para ele, mas para todo o povo, porque ele constrói uma estátua de ouro e manda que as pessoas adorassem aquele ídolo, contrariando a palavra de Deus. Então ele fez uma bênção, uma maldição. E quantas pessoas hoje que, eu estou falando assim, que não é errado. Exemplo, tem pessoas que conhecem tudo de futebol, sabe o técnico, o nome de cada jogador. Cristãos, às vezes você vai conversar com as pessoas, não sabe nada de Bíblia, não conhece a palavra, o coração dela está cheio de coisas seculares, mas não tem a palavra. Nós temos que encher o nosso coração com a palavra de Deus. Não é errado futebol, ao meu ver, não tem nada de errado, é até bom. Mas a primazia da nossa vida, Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Tem pessoas que vivem só para o corpo, faz atividade física que não é legal, que não é errado também, que é bom fazer mesmo. É bom se cuidar, é bom a gente se sentir bem, tá de bem conosco mesmo. Mas a pessoa não pode fazer do seu corpo um ídolo e viver só para o corpo. Ele não pode esquecer que ele tem uma alma, um espírito. Jesus falou que nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra sai da boca de Deus. Ele tem que alimentar o seu eu interior. Ele tem que encher da palavra.
orar, buscar o Senhor. Ele não é só carne, ele não é oco, ele tem um espírito dentro dele, tem uma alma dentro dele que tem sede pela palavra de Deus. Então nós não podemos fazer de bênçãos que Deus deixou para nós maldição. A primeira lição que eu aprendo aqui. A segunda lição que eu aprendo aqui no versículo 5, o rei vai dizer: quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da gaita, vocês dobrem diante dessa imagem. O rei estava usando uma sutileza, ele estava usando a música. A música mexe com o lado emocional, a música amolece o homem. Ele estava usando essa música para fazer com que o povo adorasse um ídolo. Nós temos que tomar cuidado com as músicas hoje que são tocadas, as músicas que fazem apologia ao sexo, à droga, à bebida. E de tanto ser falado a mentira, parece que é verdade. De tanto ser tocado, vai entrando no subconsciente. E de repente, é mesmo, não tem nada a ver. Mas a palavra não muda. A palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Um dia nós seremos julgados por essa palavra. Jesus foi bem claro, né? Eu, na verdade, não julgo ninguém, mas a minha palavra há de julgar o mundo. Então nós temos que tomar cuidado para a música não é abrir brecha para o diabo trabalhar na nossa vida. Temos que ficar atento para a música não nos conduzir a ídolos, para que a música não venha abrir brechas para o diabo trabalhar na nossa vida. É uma lição que eu aprendo aqui. Temos que tomar cuidado. E uma terceira lição que eu vejo aqui se encontra aqui no versículo 12. Esses jovens, ele não se dobrou. Houve um desafio à fé deles ali, mas eles ficaram firmes à palavra. Nós temos que ser obedientes à palavra. Certamente esse jovem conhecia o livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 1 ao 5, que fala: olha, não farás para ti mais esculturas que há no céu, ou na terra, ou debaixo da terra. Não se encurvará a ela, e não as adorará, não adora essas imagens. Eles conheciam a palavra, e eles ficaram na palavra, foram obedientes à palavra. E nós temos que ficar firmes na palavra. Quem sabe poderia pensar, ou as pessoas poderiam pensar, havia mais judeus ali que talvez dobraram o joelho. Falaram: só vou encurvar o joelho, o que tem? Vai ser coisa rápida. Bom, mas para quem tem uma roupa encardida, que já está no pecado, um pecado a mais, não faz diferença. Uma sujeira a mais, uma camisa que já está suja, não faz diferença. Mas para quem serve a Deus e procura viver com a sua camisa limpa, com a sua vida limpa, uma sujeirinha numa camiseta branca chama atenção e faz diferença. Eles foram obedientes à palavra, correram o risco de morrerem queimados, mas não abriram mão da palavra. E nós não podemos abrir mão da palavra. Quem sabe as pessoas podiam falar para mim: todo mundo está dobrando o joelho, mas nós não somos todo mundo. Quem sabe as pessoas, o diabo pode soprar no seu ouvido: olha, todo mundo está fazendo, todo mundo. Você não é todo mundo, você foi chamado para fazer a diferença. A palavra é nosso limite, temos que ficar na palavra. Eles foram desafiados. Bom, na nossa vida, uma outra lição que eu vejo aqui, uma quarta lição, no capítulo 3, versículo 15. O rei falando para ele: olha, quando vocês ouvirem a música, estejam prontos. Foram desafiados. Se você mandou aquecer 7 vezes mais, falou: se vocês não dobrar o joelho, vão ser lançados. Desafios. E quantas vezes nós somos desafiados na nossa fé? Às vezes sozinho mesmo nós somos desafiados, nós somos sozinhos com o nosso celular. E agora eu vou ver pornografia, eu vou ver coisas erradas, ninguém está vendo. Desafios, irmão. Não pense você que desafios vão surgir somente em público. Tem coisas que vão surgir sozinho. Davi foi desafiado sozinho ali na cercada do seu palácio. E agora, vou ser fiel ao Senhor, vou ser íntegro a Deus, ou vou desejar a mulher de Urias? Desafios surgem na sua vida a todo instante, mas nós somos cristãos. Jesus falou: quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Surgirão desafios, mas nós temos que ser íntegros, nós temos que ficar na palavra, temos que ficar com o Senhor, não podemos negar a nossa fé, não podemos nos corromper, não podemos, temos que ficarmos firmes com o Senhor, porque um dia o Senhor vai nos recompensar. Ficar firmes, ainda que a proposta seja boa, mas se a proposta vai contra a palavra de Deus,
eu fico com Deus. Eu espero no Senhor. O Senhor sempre tem o melhor para mim e para você. Depois nós vemos aqui, no versículo 17, uma quinta lição. Repare na resposta do jovem. Foi uma resposta em forma de oração. Olha o que eu aprendo aqui. Ele fala, diante do desafio, eles responderam assim no versículo 17. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno. Se não, eles falaram assim para o rei, olha, nós servimos um Deus que pode livrar. Mas se ele não livrar, ou seja, que seja feita a vontade de Deus. Hoje em dia a gente ouve muito, eu determino isso, eu determino aquilo, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Irmãos, Deus está no controle e às vezes o Senhor permite que surjam fornalhas, que passamos pelo deserto, que passamos por momentos difíceis, mas para nós sermos forjados, para o caráter de Cristo ser forjado na nossa vida. Nós temos que orar, Senhor, que seja feita a tua vontade, Senhor. O Senhor tem o controle sobre todas as coisas, que não seja feita a minha vontade, mas a sua, porque eu sei que o Senhor sempre tem o melhor para a minha vida. Temos que descansar no Senhor, mesmo que aos nossos olhos, às vezes nós não entendemos os planos, os propósitos de Deus, mas que a vontade de Deus seja feita em tudo. Uma quinta lição que eu aprendo aqui, nós temos que orar dessa forma. Uma sexta lição que eu aprendo aqui também, se encontra no versículo 24. Aqueles jovens foram lançados na fornalha. Deus não livrou eles da fornalha, mas lá dentro da fornalha, o quarto homem apareceu. Esses jovens foram lançados, amarrados. Lá dentro estavam soltos. Às vezes o Senhor não nos livra da fornalha, mas Ele usa a fornalha para nos projetar. Para as pessoas olharem para a nossa vida e enxergar que nós servimos um Deus vivo. Dentro da fornalha, o fogo só queimou aquilo que prendia eles, irmão. Às vezes nós passamos por fornalha, por um momento difícil, mas justamente o que parecia que ia nos matar, isso que nos solta. É ali que Deus abre porta, é ali que Deus começa a trabalhar. Foi assim na vida deles. Às vezes surgirão, mas o Senhor vai estar conosco na fornalha. O Senhor não abandonou eles na fornalha, no momento difícil. O Senhor está com você no momento difícil. Quando está tudo dando certo, Deus está com você. Quando tudo parece que está dando errado, surge prova, Deus continua com você. O Senhor não te abandona na fornalha, não. E uma última lição que eu vejo aqui. O rei teve que reconhecer. Às vezes nós passamos por fornalha com um propósito. Para que outras pessoas venham olhar para a nossa vida e venham reconhecer que nós servimos um Deus vivo e venham glorificar a Deus. Às vezes passamos por momentos difíceis. Passamos sim. Mas para que as pessoas olhem e vejam. Ele serve um Deus vivo. Existe um Deus poderoso. E depois que eles passaram por tudo isso, eles foram recompensados. O rei muda aquele decreto e faz eles prosperarem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se quiser, se inscreva no canal. Vai ser um prazer ter você conosco. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.